Vamos lá, então, vamos resolver aí a nossa primeira questão da banca IBAN. Vamos direto aqui, ó, ao enunciado, né? É claro, a questão trouxe ali um texto, né? Tem um texto enorme. Eu só recortei ali o trecho que a gente precisa entender, né, para resolver a questão. Vamos lá. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. Isso na linha 34 foi aqui o trecho que a questão trouxe, ó. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. Esse foi o trecho destacado no enunciado. No sexto parágrafo, o trecho citado, considerando as ideias expostas antes e depois dele, poderia ser introduzido pelo seguinte conectivo. Perceba que a banca traz o termo conectivo, mas conectivo a gente chama de conjunção, né? ou locução conjuntiva. O que é isso? Conjunção são aquelas conjunções que a gente estuda, né? E a locução conjuntiva é duas ou mais palavras exercendo ali a função de uma conjunção também, ou seja, conectando algo, né? Conectando termos, conectando orações, beleza? Por isso o nome conectivo, porque conecta uma coisa à outra, beleza? Então vamos lá. Aqui a banca pergunta, né? Qual conectivo poderia ser introduzido aqui no caso, né? Aqui, ó, no início, né? No início desse trecho citado, né? Qual a conjunção, qual conectivo poderia ali ser introduzido ali no primeiro, nesse trecho aí, no início desse trecho. Vamos lá. Pensando aqui na relação que as conjunções trazem, né? A gente precisa aqui, igual o próprio enunciado trouxe, ó, perceber a relação de antes e depois desse trecho. Qual a ideia que veio antes e qual a ideia que veio depois, para a gente perceber qual é a relação aí que essa conjunção vai trazer, porque a gente percebe que nas opções temos conjunções de diversas classificações, né? Temos ali causal, temos ali proporcional, adversativa, conclusiva, né? Então, a gente precisa entender qual é a relação semântica que há antes e depois desse trecho, né? Para a gente poder entender qual conjunção vai ser plausível, vai ser ali lógica para entrar nesse trecho aí. Então, vamos entender, vamos ler do início. Se o saber não é uma garantia de boa conduta, a ignorância é quase infalivelmente uma garantia de maus procedimentos. A cidadania mundial implica realmente o conhecimento das humanidades? O indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento factual que os estudantes podem adquirir sem formação humanista? Memorizando os fatos em manuais padronizados, supondo que não contém erros? Aí, ó, então você percebe que nesse primeiro trecho aqui, ó, o que o texto vem afirmando, né? Que o indivíduo necessita certamente de bastante conteúdo, ou seja, ele afirma que o indivíduo necessita certamente de bastante conteúdo factual, que os estudantes podem adquirir sem formação, ou seja, os estudantes eles precisam, né, adquirir esse conhecimento, mas sem formação humanista, ou seja, memorizando os fatos em manuais padronizados, ou seja, repetição, né, repetição de padrões, memorizando, decorando, supondo que não contém erros, né? Ou seja, aquela coisa mecanizada. Aí depois ele vem, ó. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. Necessita de algo mais. Olha a chave, a pegada que você vê aqui. Antes, ele diz que, certamente, o indivíduo precisa de bastante conhecimento, mas sem adquirir formação humanista, ou seja, memorizando os fatos, com padrões, né, seguindo padrões, manuais, padrões, aquela coisa sistematizada, mecânica. Aí ele vem logo em seguida. Para ser um cidadão responsável, necessita de
algo mais. Então, só aquilo que foi falado lá no início não é o suficiente. Precisa o quê? De algo mais. Aí ele completa, ó, de ser capaz de avaliar os dados históricos, de manipular os princípios econômicos e de exercer o seu espírito crítico, de comparar diferentes concepções. Ou seja, aqui ó, ele já propõe o quê? Uma pessoa que pesquisa, que questiona, que critica, né? Que tenta comparar, ou seja, um questionador. Né? Um ser ele precisa ser a mais para ser um cidadão responsável. Não basta seguir padrões, né, mecanizados, ter uma formação de memorização. Precisa de algo mais, ser crítico, né? Comparar, questionar. Então, ó, a gente percebe que existe aqui uma contraposição. Existe uma relação de contraposição, uma oposição, uma ressalva. Olha, só aquilo não é o suficiente. Um cidadão responsável precisa de algo mais. Logo, nós devemos usar aqui uma conjunção adversativa. Temos uma contraposição, né? E a conjunção adversativa, né? Se você já decorou, dentre essas da opção, a gente acha o entretanto, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são todas conjunções adversativas. Já que não poderia ser, porque é causal, né? Portanto, é conclusiva, não tem essa ideia de conclusão ali. A medida que é proporcional também não tem nada a ver com o texto. Então, você vê que se você conhece as conjunções, você consegue já eliminar ali de cara, percebendo o sentido que as orações vêm trazendo aí nesse trecho destacado. Beleza? Então, gabarito aí, letra C. Usaremos um conectivo, uma conjunção adversativa. Beleza?